Então, estamos falando de um tema muito importante, mas seguimos acho que o que fica da discussão anterior para essa é o fortalecimento do Estado para a oferta das políticas públicas. Nessa casa, desde o primeiro dia que eu cheguei, um tema que é permanente, e tem o nosso presidente aqui, o Silomar, logo mais vai conversar com os vereadores e vereadoras, se o presidente permitir, depois dessa votação, nós vamos ter uma conversa. E acho que é a nível estadual e nacional, né, Silomar? O tema do autismo, ele veio para ficar, considerando a ciência, o diagnóstico, o avanço dessas discussões. E parabenizar aqui a nossa Procuradora Especial da Mulher, vereadora Andressa Marques, por ter feito essa propositura. Já são muito incipientes as ações do Estado que dão conta de assistir as crianças, os jovens, os adolescentes e os adultos e idosos autistas. São muito incipientes. Nós estamos num município em que um diagnóstico de uma criança no primeiro ano, vereador Cláudio, a criança chega no primeiro ano de uma escola de ensino fundamental e a escola encaminha para um diagnóstico, um possível diagnóstico de autismo. A criança vai acabar o bloco da alfabetização, ela vai chegar às vezes no quarto ano e o diagnóstico não veio. Essa é a realidade do município de Caxias do Sul. Mas aí nós estamos falando da criança. E eu pergunto aos senhores e às senhoras, colegas edis, e as mães e os pais, aqueles que cuidam, qual é o cuidado que o Estado garante para essas pessoas? Mães, a maioria mulheres, lia pesquisas de que a maioria, e me arrepio em dizer isso, porque é a maior crueldade que pode acontecer e o Estado também é responsável, o alto índice de abandono dos seus companheiros que as mães atípicas têm e precisam encarar essa jornada sozinha. E o mais triste, vereadora Daiane Mello, é que uma mãe atípica, ela não tem paz nem para morrer. Porque no leito de morte, essa mãe precisa ainda pensar na dor de saber que vai fazer a sua passagem e não sabe quem vai cuidar daquele filho de 40, 50 anos. Então é fundamental que essa casa aprove esse projeto, que há uma semana, ou seja, é um projeto relativamente simples, mas nós, enquanto cidade, precisamos avançar no cuidado dessas mães que cuidam. Eu já citei aqui, mas um dia estava no meu gabinete e recebi uma mãe que tem 5 filhos, sendo que 3 são trigêmeas, e 3 meninas são autistas, e um dos filhos é déficit de atenção. E a mãe chegou no meu gabinete, vereador Cláudio, dizendo que na semana anterior ela quase cometeu suicídio. E todo mundo parou no gabinete e fomos ouvir, e fomos ver aquilo do pouco que a gente podia fazer, que era escutá-la, que era encaminhá-la. E é uma mãe que tem o companheiro, o marido, que pega junto. Mas me dizia, todos os dias da semana, todos, de segunda a segunda, ela tem atividade com as crianças. Então, eu acho assim, dos temas que mais me mobiliza e me faz sofrer enquanto vereador e pensar no sentido de eu estar aqui, é esse sacerdócio das mães atípicas e dos pais também. E está aqui um pai que é parceiro, que está na luta, mas são muito poucos os pais. Então, por isso que a gente acaba falando o termo mães atípicas. Então, essa casa, nós precisamos ser atentos quando votamos o orçamento. É inadmissível que nós nos compadecemos ou choremos uma mãe atípica que se suicida pela ingerência do Estado. Então, parabéns pelo projeto, é muito sério, é muito dolorido, mas nós precisamos avançar muito para ser uma cidade de cuida
de quem cuida, para que inclusive essas mães possam ter um tempinho para ir no médico, para ir respirar numa praça, que infelizmente é o que na maioria dos momentos não acontece. Voto sim, parabenizo quem fez o projeto, mas é compromisso nosso enquanto cidade, homens e mulheres públicos, fazer com que essas mães tenham um pouco de acolhimento, cuidado e sensibilidade do Estado. Muito obrigado. Próxima.